Velot-Gaad passou 400 anos estudando os mortos, os Navadis e civilizações inteiras. Espécies que outrora construíram impérios através de sistemas estelares, criaram arte que fez outros seres chorarem de alegria, desenvolveram tecnologia que distorceu as leis da física. Agora eles se foram. Tudo o que restou foram ruínas, registros e perguntas que nunca seriam respondidas. Ela era uma Soren, uma espécie conhecida por sua paciência e erudição cuidadosa. Seu povo viveu em média 6 séculos e a maioria dos Soren passou esses séculos fazendo muito pouco de importante. Velot-Gaad era diferente. Ela se juntou ao Pacto Acadêmico Galáctico aos 40 anos e nunca mais parou de trabalhar desde então. O pacto foi uma coalizão de 340 espécies espaciais. O objetivo deles era simples: encontrar as civilizações mortas espalhadas pela galáxia e saber o que aconteceu com elas. Alguns se destruíram em guerras. Outros foram vítimas de pragas ou desastres cósmicos. Alguns simplesmente desapareceram sem nenhuma explicação. Velot-Gaad catalogou pessoalmente 47 civilizações mortas. Ela sabia mais sobre a extinção do que qualquer ser vivo na galáxia. Hoje ela estava sentada em seu escritório no mundo dos arquivos da Estação Kenneth, cercada por exposições flutuantes repletas de textos antigos. O projeto mais recente foi o Vet Dominion, uma espécie que controlou 200 sistemas estelares antes do seu colapso, há 800 mil anos. Os Vet mantiveram registros excelentes. Seu último século foi documentado com detalhes dolorosos. Ela percorreu os arquivos em busca de qualquer menção a ameaças externas. Os Vet morreram devido a uma série de guerras civis, mas algo desencadeou o primeiro conflito. Ela precisava encontrar esse gatilho. Seu algoritmo de busca sinalizou uma anomalia. Uma única entrada nos arquivos diplomáticos Vet mencionava um mundo chamado Terra. A entrada foi datada de 3 anos antes da Primeira Guerra Civil. Velot-Gaad franziu a testa. A Terra era um planeta menor em um canto tranquilo da galáxia. Os humanos conseguiram voos espaciais apenas 3 séculos atrás. Eles eram conhecidos por suas exportações agrícolas e por sua habilidade diplomática. Eles não tinham forças armadas dignas de nota, nem ambições territoriais, nem influência galáctica. Por que os Vet teriam mencionado a Terra 800 mil anos antes mesmo de os humanos existirem? Ela abriu a entrada. Continha apenas 2 linhas. A primeira linha lida: levantamento inicial do Sol 3 concluído. Resultados anexados. A segunda linha diz que, por voto unânime do Conselho Superior, todas as conclusões estão seladas. Este assunto não deve ser discutido ou investigado mais profundamente. Não houve apego. Nenhuma descoberta. Apenas essas 2 linhas e depois nada. A próxima entrada no arquivo discutia negociações comerciais com o império vizinho. A Terra nunca mais foi mencionada. Velot-Gaad sentiu um estranho calafrio percorrer seu corpo. Em 4 séculos de pesquisa, ela nunca tinha visto nada parecido. Os Vet eram mantenedores de registros meticulosos. Eles documentaram tudo. Deixar uma lacuna como essa estava completamente fora do normal. Ela marcou a entrada para uma investigação mais aprofundada e continuou seu trabalho. 3 dias depois, seu assistente de pesquisa veio ao seu escritório. Thorin era um jovem Polite, uma espécie com excelente reconhecimento de padrões. Ele trabalhava com Velot-Gaad há apenas 2 décadas, mas ela passou a confiar em seus insights. Encontrei algo estranho, disse Thorin. Ele transferiu um arquivo para o display dela. Você me pediu para verificar se outras civilizações mortas mencionaram a Terra. Pesquisei todo o nosso arquivo. Velot-Gaad olhou o arquivo. Foi uma lista. Uma lista muito longa. 143 partidas. Thorin continuou. Das últimas 200 civilizações que catalogamos, 143 delas mencionaram a Terra nos seus registros. E cada um deles faz a mesma coisa. A mesma coisa? Eles mencionaram isso uma vez. Eles selam as descobertas. Eles nunca mais discutem isso. O padrão é sempre idêntico. Velot-Gaad olhou para a lista. A civilização durou milhões de anos.
Alguns morreram antes que o Sol da Terra terminasse de se formar. Como eles poderiam saber sobre um planeta que ainda não existia? Mostre-me o árbitro mais antigo referência, ela disse. Thorin obteve um registro dos fabricantes de silêncio, uma civilização que entrou em colapso há quase 5 milhões de anos. A entrada deles era quase idêntica ao registro do Vete. Pesquisa inicial. Encontrar selado. Assunto encerrado. Mas havia um elemento adicional. Um símbolo que apareceu na margem do documento. Velotigar reconheceu isso em seu treinamento. Era um glifo de alerta usado por dezenas de espécies antigas. O significado era universal. Não prossiga. Ela recostou-se na cadeira, com a mente disparada. 143 civilizações mortas. Todos eles encontraram algo na Terra. Todos eles escolheram enterrar o que encontraram. Todos eles deixaram o mesmo aviso. E todos eles estavam mortos. Precisamos levar isso ao Conselho, disse Thorin. O Conselho Dovernin do Pacto Acadêmico reuniu-se em uma vasta câmara no coração da Estação Kenneth. 17 representantes das espécies mais influentes ouviram Velotigar apresentar suas descobertas. Ela mostrou-lhes o padrão, os registros lacrados, os glifos de advertência. Ela pediu autorização para investigar mais. A resposta não foi o que ela esperava. Isto é especulação, disse o conselheiro Vetron, um diplomata de Torvet conhecido pela sua atitude desdenhosa. Você encontrou lacunas em registros antigos. As lacunas não provam nada. Talvez estas civilizações tenham perdido dados. Talvez os registros estivessem corrompidos. Você está vendo padrões onde não existem. O padrão é consistente em 143 espécies distintas. Velotigar respondeu. Abrangendo 5 milhões de anos. A probabilidade de coincidência é efetivamente zero. E o que você sugere? Vetron perguntou. Que um mundo agrícola menor de alguma forma ameaça a civilização galáctica. Os humanos não têm militares. Eles não têm armas avançadas. Eles comercializam grãos e serviços diplomáticos. Eles são completamente inofensivos. Não estou sugerindo que os humanos sejam uma ameaça. Estou sugerindo que algo na Terra pode ser. Vetron fez um gesto de desdém. Nós pesquisamos a Terra. Nossas sondas mapearam todos os continentes. Não há nada de incomum aí. Sua teoria é interessante academicamente, mas não tem relevância prática. Pedido negado. Os outros conselheiros concordaram com a cabeça. Velotigar reconheceu a expressão em seus olhos. Eles não eram céticos. Eles estavam com medo. Eles não queriam saber o que ela havia encontrado. Ela saiu da câmara sem discutir mais. Ela esperava essa resposta. Ela simplesmente precisava disso registrado. Naquela noite, ela acessou os arquivos profundos do compacto. Estes eram registros anteriores à ectocoligação, recolhidos de fontes que eram antigas quando as primeiras espécies do Conselho realizaram voos espaciais. A maioria dos estudiosos nunca consultou esses arquivos. Os dados eram fragmentários. A linguagem muitas vezes é intraduzível. Velotigar passou 50 anos aprendendo a ler esses textos antigos. Ela procurou qualquer referência à Terra, à alma, ao terceiro planeta naquele sistema estelar comum. Ela encontrou 17 referências. Todos eles seguiram o mesmo padrão. Pesquisa, selo, aviso. Mas um disco foi diferente. Veio de uma espécie tão antiga que seu nome se perdeu. O registro não era um relatório de pesquisa. Era algo totalmente diferente. Uma confissão. O texto foi difícil de traduzir. Muitos dos conceitos não tinham equivalente nas línguas modernas. Mas Velotigar trabalhou palavra por palavra e lentamente o significado ficou claro. As espécies antigas não haviam pesquisado a Terra. Eles o criaram. Não, isso não estava certo. Eles escolheram a Terra. Eles selecionaram aquele local específico naquele sistema estelar específico para um propósito específico. O próprio planeta era comum. Mas algo havia sido colocado ali. Algo que
Precisava ser contido. O registro não disse o que. Não disse por quê. Simplesmente dizia que uma prisão havia sido construída e a Terra era sua localização. A prisão exigia uma espécie guardiã. Uma espécie que viveria no planeta, sem saber o que havia abaixo deles, mas cuja presença de alguma forma manteria a prisão selada. Quando as espécies guardiãs falhassem, a prisão enfraqueceria. Algo surgiria. E as civilizações morreriam. Velotga leu as linhas finais da confissão 3 vezes para ter certeza de que as entendeu. Escolhemos este fardo para os outros porque não poderíamos suportá-lo nós mesmos. Somos os primeiros guardiões, mas não seremos os últimos. Quando partirmos, outra espécie surgirá naquele mundo. Eles tomarão nosso lugar sem saber. E o ciclo continuará até que uma espécie guardiã se mostre forte o suficiente para durar para sempre. Ou até a prisão quebrar e tudo acabar. O registro foi datado de 4,7 bilhões de anos atrás. A Terra ainda não tinha terminado de se formar a partir da poeira e dos detritos ao redor do seu jovem Sol. Mas alguém já havia escolhido. Alguém já havia colocado algo lá. E alguém já havia iniciado o ciclo dos guardiões. Velotga fechou o arquivo. Suas mãos tremiam. Ela entendia agora por que as civilizações mortas haviam deixado seus avisos. Eles investigaram. Eles aprenderam demais. E eles morreram. Ela deveria parar por aqui. Ela deveria deletar sua pesquisa e fingir que nunca tinha encontrado nada disso. Mas ela tinha 400 anos e passou a vida inteira estudando os mortos. Ela sabia que a ignorância não era segurança. As civilizações mortas também eram ignorantes. Eles enterraram suas descobertas e tentaram esquecer. Isso não os salvou. Algo conectou essas extinções à Terra. Algo os ligava à prisão. E até que ela entendesse o que, ninguém na galáxia estava seguro. Ela abriu um novo arquivo e começou a planejar sua próxima investigação. Os registros detalhados mais antigos vieram de um lugar chamado Santuário Ket. Um mundo-biblioteca onde uma espécie chamada Ketrani armazenou o conhecimento combinado de 12 civilizações antes de sua própria extinção. Se existissem respostas em algum lugar, ai deles. A viagem ao Santuário Ket durou 3 semanas. Velotga viajou com uma pequena equipe de pesquisa, Turim. 2 especialistas em arquivos chamados Kesson e Mará. E um oficial de segurança chamado Drentrentrentrent, que reclamava constantemente de ter sido designado para proteger estudantes em vez de fazer trabalho de verdade. O Santuário Ket estava localizado em uma região do espaço que estava morta há mais de 2 milhões de anos. Nenhuma espécie viva reivindicou este território. Nenhum navio passou. As estrelas aqui pareciam mais velhas, como se tivessem visto demais e se cansado de brilhar. O próprio planeta era um deserto congelado. Os Ketrani construíram sua biblioteca no subsolo, em vastos salões escavados na rocha. Quando sua civilização caiu, eles selaram a entrada e ativaram sistemas de defesa automatizados que ainda funcionavam depois de todo esse tempo. Velotga obteve os códigos de acesso dos arquivos compactos. Os códigos rolaram, mas funcionaram. As enormes portas se abriram, liberando ar que não se movia há 2 milhões de anos. A equipe desceu para a escuridão. Os Ketrani eram colecionadores. Eles viajaram pela galáxia coletando conhecimento de todas as fontes que puderam encontrar. Quando outras civilizações caíram, os Ketrani preservaram os seus registros. Quando as espécies esqueceram suas próprias histórias, os Ketrani lembraram-se delas. Sua biblioteca continha a sabedoria combinada de 12 civilizações abrangendo quase 100 milhões de anos. E então eles morreram, assim como todos os outros. Os sistemas automatizados reconheceram a equipe como visitantes autorizados e ativaram a iluminação dos corredores principais. Velotga viu muitos arquivos antigos em sua carreira, mas nada parecido com isso. Os corredores se estendiam por quilômetros em todas as direções. Unidades de armazenamento e cristais cobriam as paredes, cada uma contendo dados suficientes para preencher 1000 bancos de dados comuns. Por onde começamos? Torimastosto. Velotga consultou o sistema de navegação.
Os Quetrani organizaram sua coleção por idade. Os registros mais antigos estão nos níveis mais profundos. É para lá que precisamos ir. Caminharam durante horas, descendo nível após nível de conhecimento preservado. O ar ficou mais frio à medida que se aprofundavam. Trent manteve sua arma pronta, embora não houvesse nada vivo aqui embaixo. Nada estava vivo há muito tempo. Finalmente, eles alcançaram o nível mais baixo. As unidades de armazenamento aqui eram diferentes das acima. Eles eram maiores, mais fortemente protegidos e marcados com símbolos de alerta em uma dúzia de línguas antigas. Velotiga encontrou o terminal de acesso e começou a procurar referências à Terra. Os resultados apareceram imediatamente. Os Quetrani não esconderam esta informação. Eles simplesmente o colocaram na parte mais profunda do seu arquivo, onde apenas os pesquisadores mais dedicados o encontrariam. O primeiro arquivo foi uma gravação holográfica. Velotiga o ativou e uma figura apareceu no ar diante deles. Um estudioso Quetrani preservado para sempre em luz e dados. Ela falava numa língua que estava morta há 2 milhões de anos, mas o sistema de tradução converteu as suas palavras para a linguagem moderna. Se você está observando isso, disse o estudioso, então você veio em busca da verdade sobre a Terra. Não podemos impedi-lo. Só podemos avisá-lo. O que você aprender aqui mudará tudo o que você acredita sobre a galáxia. Isso irá sobrecarregá-lo com conhecimentos que não podem ser desaprendidos. Volte agora se quiser permanecer ignorante. Fique se estiver preparado para carregar esse peso para sempre. A gravação foi pausada, aguardando uma resposta. Continue, disse Velotiga. A estudiosa Quetrani assentiu, como se esperasse essa resposta. Não descobrimos a verdade sobre a Terra. Nós herdamos isso. O conhecimento nos foi passado pelos Varati, que o receberam dos Fazedores do Silêncio, que o receberam de uma espécie cujo nome foi esquecido. Esta cadeia de herança remonta a 4,7 mil milhões de anos, até uma época anterior à existência da Terra como um mundo sólido. O holograma mudou, mostrando um mapa da antiga galáxia. Naquela época, existiam seres que não eram como nós. Eles não eram feitos de matéria, como a entendemos. Eles não viveram e morreram como nós. Eles simplesmente eram. Não temos nomes para eles porque nunca precisaram de nomes. Foram as primeiras mentes deste universo, nascidas no fogo das primeiras estrelas. O mapa ampliou uma região do espaço que Velita reconheceu. Então, Sistema Estelar Terra. Esses seres descobriram algo. Não sabemos o que. Não sabemos de onde veio ou como chegou ao nosso universo. Sabemos apenas que era perigoso além de qualquer medida. Os seres que o encontraram eram poderosos o suficiente para remodelar galáxias. Eles ficaram apavorados com o que encontraram. O holograma mostrou algo que Velita não conseguiu compreender. Uma forma que dói de olhar. Uma presença que parecia existir nos espaços entre as imagens, e não na própria imagem. Eles não poderiam destruí-lo. Eles não podiam mandá-lo embora. Então eles construíram uma prisão. A prisão não é uma estrutura feita de matéria. É uma dobra na própria estrutura da realidade. Um lugar onde as regras da física se curvam para dentro e não deixam nada escapar. A coisa foi colocada dentro dessa dobra, e a dobra foi ancorada em um local específico no espaço. Terra, Earville sussurrou. Sim, Terra. O planeta se formou ao redor da prisão ao longo de bilhões de anos. A vida evoluiu em sua superfície. E, eventualmente, surgiu uma espécie guardiã. Isto não foi um acidente. A prisão requer uma âncora. Uma espécie cuja consciência, cuja vontade coletiva de existir, reforça as paredes do redil. Sem âncora, a prisão enfraquece. E quando a prisão enfraquece, a coisa interior se estende. O holograma mostrou uma linha do tempo. Os nomes das espécies apareceram e desapareceram. Cada um foi marcado com uma data de surgimento e uma data de fracasso. 17 espécies guardiãs surgiram na Terra nos últimos 4 bilhões de anos. Cada um serviu ao seu propósito por um tempo. Cada um deles acabou falhando.
Quando uma espécie guardiã falha, a prisão desmorona. A coisa dentro envia sussurros. E as civilizações morrem. Velotcon olhou para a linha do tempo. As datas das falhas dos guardiões coincidem com as datas das extinções em massa no registro galáctico. Cada grande morte, cada colapso da civilização galáctica ocorreu quando as espécies guardiãs da Terra falharam. Os atuais guardiões são chamados de humanos. A Catrani estudioso continuou. Eles surgiram há aproximadamente 300 mil anos. Eles alcançaram o voo espacial há 3 séculos. Eles são jovens para os padrões galácticos. Mas eles são diferentes de todas as espécies guardiãs anteriores a eles. Diferente como? Turing perguntou. O holograma respondeu à sua pergunta como se o estudioso Catrani ainda estivesse vivo. As espécies guardiãs anteriores falharam porque alcançaram o contentamento. Eles alcançaram um estado de paz e satisfação. Eles pararam de lutar. E quando pararam de lutar, a âncora enfraqueceu. A prisão requer mentes que se esforçam constantemente, que ultrapassam constantemente os limites, que se recusam constantemente a aceitar qualquer estado final. O holograma mostrava imagens de humanos. Suas guerras. A arte deles. Sua expansão e exploração sem fim. A recusa deles em ficar satisfeitos com o que tinham. Os humanos nunca param de lutar. Mesmo em paz, eles estão inquietos. Mesmo na prosperidade, eles querem mais. Eles lutam entre si. Eles lutam contra a natureza. Eles lutam contra as limitações de seus próprios corpos e mentes. Isso os torna péssimos em termos de contentamento. Também os torna âncoras perfeitas. Balita sentiu uma estranha mistura de horror e admiração. A maior falha da humanidade foi também a sua maior força. A incapacidade deles de ficarem satisfeitos mantinha o universo vivo. Gravamos esta mensagem há 2 milhões de anos, disse o estudioso Catrani. Previmos que os humanos surgiriam com base nos padrões evolutivos da Terra. Previmos que eles seriam guardiões ideais. Esperamos estar certos. Se você está assistindo isso, sabe se nossa previsão se concretizou. O holograma piscou e começou a desaparecer. Um aviso final. A coisa na prisão está ciente. Ele sabe que está sendo vigiado. Esperou bilhões de anos e esperará bilhões mais. Mas é paciente de uma forma que as mentes vivas não conseguem compreender. Não ataca diretamente. Não consegue atravessar as paredes da sua prisão. Em vez disso, ele sussurra. Planta ideias. As civilizações que aprendem muito sobre a prisão começam a ouvir esses sussurros. E as civilizações que ouvem os sussurros se destroem. O holograma estabilizou por um último momento. Se você aprendeu esta verdade, agora você faz parte do padrão. Guarde esse conhecimento com cuidado. Compartilhe apenas com quem pode suportar. E reze para que os humanos continuem sua luta sem fim. Porque se eles pararem, se algum dia encontrarem verdadeiramente a paz, a âncora se romperá. E tudo vai acabar. A gravação terminou. A equipe ficou em silêncio no nível mais profundo da biblioteca morta. Velaka pensou nas civilizações mortas que estudou. O domínio Vete com suas guerras civis. Os fazedores do silêncio com o seu colapso repentino. Todos eles investigaram a Terra. Todos eles aprenderam alguma parte desta verdade. E todos eles morreram. Ela entendeu agora. O conhecimento em si era perigoso. O ato de aprender atraiu a atenção da coisa que estava na prisão. Seus sussurros destruíram todas as civilizações que chegaram perto demais. Mas ela também entendeu outra coisa. Os Ketrani aprenderam esta verdade há 2 milhões de anos. Eles sobreviveram o tempo suficiente para construir esta biblioteca, para registrar esta mensagem, para preservar o conhecimento para gerações futuras. Os sussurros eram perigosos, mas não eram morte instantânea. Foi possível conhecer e ainda sobreviver. A questão era se a sobrevivência valia o custo. O que fazemos agora? Kazin perguntou com a voz trêmula. Velak olhou para sua equipe. Eles estavam todos assustados.
Eles vieram em busca de respostas e encontraram algo muito pior do que perguntas. Nós voltamos, ela disse. Analisamos o que aprendemos. E então decidimos se vamos compartilhá-lo. Compartilhar com quem? Doutor. A estação diplomática de Helix Prime flutuava na intersecção de 12 principais rotas comerciais. Era um território neutro, reivindicado por nenhuma espécie e regido pelo direito internacional. Embaixadores de 300 mundos mantinham escritórios aqui. Acordos no valor de trilhões de créditos eram negociados em seus corredores todos os dias. Velaka solicitou uma reunião com o embaixador humano através dos canais oficiais. Ela esperava esperar semanas por uma resposta. Em vez disso, ela recebeu a confirmação em poucas horas. A embaixadora Darakanko iria vê-la na manhã seguinte. Essa velocidade surpreendeu Velaka. Isso também a preocupava. Ou os humanos eram simplesmente eficientes ou já sabiam por que ela queria conversar. Nenhuma das possibilidades era reconfortante. Ela passou a noite revisando tudo que pôde encontrar sobre o papel da humanidade nos assuntos galácticos. Ela sempre pensou nos humanos como uma espécie menor. Comerciantes agrícolas. Diplomatas qualificados. Amigável, mas sem importância. Agora, ela viu o padrão que havia perdido antes. 3 séculos atrás, uma praga varreu o Império Torvat. As naves médicas humanas chegaram com uma cura antes mesmo que qualquer outra espécie soubesse que a doença existia. O governo Torvat ficou grato, mas nunca perguntou como os humanos sabiam que viriam. Há 2 séculos, um asteroide dirigia-se em direção ao planeta natal do Spolete. Equipes de engenharia humana o redirecionaram, alegando que estavam na área testando um novo sistema de propulsão. O Polete aceitou esta explicação sem questionar. Há 70 anos, uma guerra entre o coletivo Kiesin e a Federação Mar ameaçou engolir um setor inteiro. Diplomatas humanos negociaram um tratado de paz em 3 dias. Ambos os lados concordaram com termos que rejeitaram durante décadas. A lista continuou. Todas as grandes crises dos últimos 3 séculos foram resolvidas com o envolvimento humano. Sempre em silêncio. Sempre sem buscar crédito. Sempre com um timing perfeito que sugeria que eles sabiam o que estava por vir antes de qualquer outra pessoa. Os humanos posicionaram-se no centro da estabilidade galáctica, embora parecessem não ter poder algum. Eles se tornaram necessários sem que ninguém percebesse. Este não era o comportamento de uma espécie agrícola maia. Esse era o comportamento de alguém que joga um jogo muito longo. Na manhã seguinte, Velatsky dirigiu-se à embaixada humana. O edifício era modesto em comparação com as grandes estruturas mantidas por espécies mais antigas. Uma fachada simples. Segurança mínima. Tudo projetado para parecer inofensivo. Ela se perguntou quantas pessoas foram enganadas por essa aparência. O embaixador Okanko recebeu-a numa pequena sala de conferências. A mulher humana era mais velha do que Velatsky esperava, com cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos que sugeriam uma vida inteira de decisões difíceis. Ela usava roupas simples, sem qualquer insígnia ou decoração. Arquivista Sênior Velatsky, disse o embaixador, oferecendo um gesto humano de saudação. Eu li seu trabalho. Sua análise do colapso do domínio VET foi particularmente impressionante. Obrigado, embaixador. Mas não creio que você tenha concordado em me ver por causa das minhas publicações acadêmicas. Okanko sorriu. Foi um pequeno sorriso, cuidadoso e controlado. Não, concordei em vê-lo por causa das perguntas que você tem feito. Perguntas sobre a Terra. Sobre os avisos deixados pelas civilizações mortas. Sobre padrões que abrangem milhões de anos. Velatsky sentiu sua frequência cardíaca aumentar. Você sabe o que eu descobri. Eu sei o que você está procurando. Não sei exatamente o que você encontrou. Por que você não me conta? Por um momento, Velatsky considerou ser cauteloso. Revelando apenas parte do que ela sabia. Testando as águas antes de se comprometer. Então ela se lembrou do alerta dos estudiosos Ketranin. Civilizações que ouvem os sussurros se destroem. Se isso fosse verdade, então a cautela seria inútil.
Ela já estava exposta. A única questão era se ela enfrentaria isso sozinha ou com aliados. Ela contou tudo ao Kanko. O padrão e as civilizações mortas. A jornada para o Santuário Ket. A gravação que explicava a prisão, os guardiões e a coisa que esperava na escuridão sob a terra. Quando ela terminou, o Kanko ficou em silêncio por um longo tempo. Sua expressão não mudou ao longo da história. Ela não demonstrou surpresa com nenhuma revelação. Há quanto tempo você sabe? Velatsky perguntou. Humanidade? Aproximadamente 200 anos. Encontramos algo em Marte durante uma expedição arqueológica. Uma estrutura que já era antiga quando nosso filho era pequeno. Continha registros semelhantes aos que você encontrou no Santuário Ket. Estamos nos preparando desde então. Preparando-se para quê? Para o dia em que outros descobrirem a verdade. Para o dia em que teríamos que decidir entre partilhar o que sabemos ou enterrá-lo como todas as civilizações antes de nós. Velatsky inclinou-se para a frente. As civilizações mortas tentaram enterrá-lo. Eles falharam. O conhecimento ainda se espalha. E eles ainda morreram. Sim, nós sabemos. É por isso que escolhemos uma estratégia diferente. O Kanko levantou-se e foi até a janela. As estrelas do céu da Helix Prime brilhavam além do vidro. Os guardiões anteriores não sabiam que eram guardiões. Eles foram moldados pela proximidade da prisão. Tornado resiliente e adaptável. Mas eles nunca entenderam seu propósito. Quando aprenderam a verdade, ela os destruiu. O conhecimento era um fardo que eles não podiam carregar. Porque eles nunca estiveram preparados para carregá-lo. E os humanos são diferentes. Passamos 2 séculos a desenvolver a capacidade de suportar este fardo. Criamos instituições destinadas a gerir conhecimentos impossíveis. Treinamos gerações de pessoas para enfrentar verdades que quebrariam as mentes comuns. E fizemos algo que nenhuma espécie guardiã jamais fez antes. O Kanko voltou-se para encarar Velatsky. Fizemos disso a nossa escolha. Os guardiões anteriores serviram sem saber. Servimos com plena consciência. Entendemos o que guardamos e por que guardamos. Isso muda tudo. Como? Porque o conhecimento que destrói os relutantes fortalece os preparados. Não temíamos a verdade porque fizemos da verdade parte de quem somos. Os sussurros não podem nos quebrar porque já aceitamos o que eles revelariam. Velatsky pensou sobre isso. Fazia um estranho sentido. A coisa na prisão foi atacada por revelação. Destruiu mentes, forçando-as a confrontar realidades que não podiam aceitar. Mas as mentes que já tinham aceitado essas realidades estavam imunes. Por que você não compartilhou isso com a galáxia? Ela perguntou. Porque a maioria das espécies não está preparada. O conhecimento iria destruí-los como destruiu as civilizações anteriores. Estávamos esperando que outros descobrissem a verdade por conta própria. Aqueles que o descobrem de forma independente provaram que têm força para suportá-lo. Aqueles que precisam ser informados não estão prontos. E agora que encontrei. O Kanko sorriu novamente. Mas desta vez havia calor nisso. Agora você tem uma escolha. Você pode pegar o que aprendeu e tentar esquecê-lo. Volte ao seu trabalho. Finja que nada disso aconteceu. Alguns fizeram essa escolha. Eles vivem vidas normais sobrecarregados por segredos que nunca revelam. Ou você pode se juntar a nós. Existe uma coalizão de seres. De muitas espécies que aprenderam a verdade. Trabalhamos com a humanidade para manter a âncora. Estamos atentos a sinais de enfraquecimento da prisão. Preparamo-nos para possibilidades que esperamos que nunca venham. Nós nos chamamos de aqueles que apoiam os guardas. O Laka considerou a oferta. 4 séculos de estudos a prepararam para valorizar o conhecimento acima de tudo. Ela dedicou sua vida a compreender os mortos para que os vivos pudessem aprender com seus erros. Agora ela entendia algo que nunca havia entendido antes. Algum conhecimento não foi feito para ser coletado e preservado. Algum conhecimento foi feito para ser vivido.
O que você gostaria que eu fizesse? Ela perguntou. Por agora? Assistir. Aprender. Ajude-nos a entender os padrões que você descobriu. Sua experiência em civilizações mortas é inestimável. Ninguém mais na galáxia sabe tanto sobre como as espécies falham. Esse conhecimento poderia ajudar-nos a garantir que a humanidade não falhe da mesma forma. E se eu quiser fazer mais? Então vamos levá-lo para a Terra. Mostraremos o que construímos. E nós lhe daremos um novo propósito. Velitia levantou-se e encarou diretamente o embaixador. A gravação de Catarani dizia que a coisa na prisão percebe quando as mentes tomam conhecimento dela. Dizia que civilizações que investigam são destruídos por sussurros. Sim. A humanidade ouviu os sussurros? A expressão de Okonkwo mudou. Pela primeira vez, Velitia viu algo por trás da máscara cuidadosa do diplomata. Não exatamente o medo. Algo mais próximo da determinação. Nós os ouvimos todos os dias. Eles têm falado conosco desde que descobrimos a verdade. Eles nos dizem para nos desesperarmos. Eles nos dizem que nossos esforços são inúteis. Eles nos dizem que a prisão acabará por quebrar e nada do que fizermos importa. E você os ignora? Não. Nós ouvimos. Nós consideramos o que eles dizem. E então dizemos a eles que estão errados. Os sussurros esperam medo e rendição. Eles não sabem o que fazer com o desafio. Velitia tomou sua decisão. Mostre-me a terra. Ela disse. Mostre-me o que você está guardando. E me mostre como posso ajudar. Okonkwo assentiu e Velitia viu algo nos olhos do embaixador que ela nunca esperara ver numa espécie. Então, sim. Ter esperança. Não uma esperança ingênua. Não otimismo cego. A esperança cuidadosa e arduamente conquistada de alguém que olhou para o abismo e decidiu construir uma ponte sobre ele de qualquer maneira. Bem-vindos aos guardas, disse Okonkwo. Sua educação começa amanhã. Espero que você esteja pronto. Velitia pensou nos 400 anos que passou estudando como as civilizações morrem. Ela pensou em todas as perguntas que havia feito e em todas as respostas que havia encontrado. Nada disso a preparou para isso. Mas talvez esse fosse o ponto. Talvez a única maneira de enfrentar verdades impossíveis fosse dar um passo à frente sem preparação e aprender enquanto caía. Estou pronta, ela disse. Ela esperava não estar mentindo. A Terra era menor do que Velitia imaginava. Uma esfera azul e branca pendurada na escuridão, cercada por um enxame de satélites e estações orbitais. O controle de tráfego dirigia milhares de navios a cada hora. As naves cargo transportavam produtos agrícolas para todos os cantos da galáxia. Os navios de passageiros trouxeram turistas na esperança de ver o local de nascimento dos famosos diplomatas da humanidade. Nenhum deles sabia o que estavam orbitando. A nave de Velitia desceu pela atmosfera sob escolta. A jornada levou por vastos oceanos e continentes verdes. Passamos por cidades que brilhavam com luz e terras agrícolas que se estendiam por todos os horizontes. Tudo parecia tão comum. Tão pacífico. Tão totalmente inconsciente do que havia por baixo. O navio pousou em uma plataforma no meio do Oceano Pacífico. Não havia nada visível por perto, exceto água em todas as direções. A plataforma parecia ser uma estação de monitoramento meteorológico, composta por um punhado de técnicos de bordo que mal ergueram os olhos quando Velitia desembarcou. O embaixador Okonkwo estava esperando por ela junto com um homem humano em uniforme militar. Ele era alto e envelhecido, com olhos que tinham visto coisas que o tempo não apagaria. O arquivista sênior Velitia, disse Okonkwo, este é o general Yusuf Amari. Ele comanda a iniciativa Varden. O general Amari não sorriu nem fez gentilezas. Ele simplesmente estudou Velitia com a avaliação cuidadosa de alguém que aprendeu a nunca considerar nada pelo valor nominal. Você leu os registros, ele disse. Você ouviu as histórias. Agora você verá a verdade. Você está preparado para isso? Passei 400 anos estudando civilizações mortas. Estou preparado para qualquer coisa.
A expressão de Amari sugeria que ele duvidava disso, mas ele não discutiu. Ele se virou e os conduziu em direção ao que parecia ser um elevador de manutenção. A descida durou quase 1 hora. O elevador passou por camadas de rocha e metal. Através de antigas formações geológicas e estruturas construídas pelo homem, elas tornaram-se mais complexas à medida que se aprofundavam. Velitka viu câmaras reforçadas, sistemas de defesa automatizados e equipamentos de monitoramento que faziam a melhor tecnologia do compacto parecer primitiva. Finalmente, eles chegaram ao fundo. A câmara era enorme. Um vasto espaço esférico esculpido na rocha do planeta, iluminado por luzes que pendiam do teto como estrelas artificiais. No centro da câmara havia algo que Velitka não conseguiu compreender imediatamente. Parecia um buraco na realidade. Não uma estrutura física, mas uma ausência. Um lugar onde as regras normais do espaço pareciam curvar-se para dentro e desaparecer. Olhar para aquilo fez seus olhos doerem e sua mente se rebelar. A prisão, disse o general Amari, ou o mais próximo dela que possamos perceber. O que você está vendo não é a dobra real do espaço-tempo. É a sombra que a dobra projeta na nossa dimensão, como olhar para a silhueta de algo que existe em direções que não podemos ver. Velitka se forçou a continuar procurando. A forma parecia mudar e mudar, nunca se estabelecendo em qualquer configuração que seu cérebro pudesse processar. Há quanto tempo você assiste? Desde que o descobrimos há 200 anos. Antes disso, as espécies guardiãs anteriores observavam sem saber o que viam. O local tem sido terreno sagrado nas culturas humanas há milhares de anos. Nossos ancestrais construíram templos aqui, ofereceram sacrifícios, realizaram rituais. Eles sabiam que havia algo importante naquele lugar, mesmo que não conseguissem explicar por quê. O general Amari conduziu-os por uma passarela que circundava a câmara. Estações de monitoramento alinhavam-se nas paredes, compostas por humanos e alienígenas. Velitka reconheceu membros de diversas espécies que ela sabia fazerem parte da Varden Coalition. Medimos tudo o que podemos, continuou Amari. Flutuações de energia, anomalias gravitacionais, variações de campo quântico. Na maioria das vezes, as leituras são estáveis. A prisão aguenta. Mas ocasionalmente vemos picos. Momentos em que algo dentro de casa empurra as paredes. Pushes? Testes. Ele está testando os limites de sua jaula. Procurando por fraquezas. Ele vem fazendo isso há 4 bilhões de anos. Continuará por mais 4.000 milhões, se necessário. Eles chegaram a uma estação onde uma jovem humana estava sentada monitorando uma série de monitores. As telas mostravam padrões que Velitka não entendia. Ondas e frequências que parecem significar algo para os operadores. Esta é a doutora Sarah Chun, disse Amari. Ela lidera nossa equipe de análise de comunicações. Dr. Chun se virou e ofereceu um sorriso cansado. Chamamos isso de análise de comunicações, mas isso não é muito preciso. A coisa na prisão não se comunica no sentido normal. Não usa linguagem ou símbolos. Ele projeta significado puro diretamente nas mentes que prestam atenção nele. Os sussurros, disse Velitka. Sim, qualquer pessoa que passe bastante tempo pensando na prisão começa a ouvi-los. O conteúdo varia dependendo do ouvinte. Alguns ouvem promessas de poder. Alguns ouvem revelações da verdade cósmica. Alguns não ouvem nada além de desespero. Adapta sua mensagem a cada indivíduo, visando quaisquer fraquezas psicológicas que confine. E você escuta deliberadamente? O sorriso do Dr. Chun desapareceu. Alguém tem que fazer isso. Os sussurros são a nossa única fonte de informação sobre o que está acontecendo dentro da prisão. Ao analisar seus padrões, podemos prever quando a coisa está se preparando para testar as paredes de forma mais agressiva. Desenvolvemos contramedidas, formação psicológica que torna o nosso povo resistente, mas resistência não é imunidade. Fazemos rodízio de nossa equipe com frequência e monitoramos todos em busca de sinais de influência.
Velitia pensou nas civilizações mortas que estudou, nas guerras civis repentinas, nos conflitos inexplicáveis, nos momentos em que a sociedade estável simplesmente se despedaçou, nas civilizações que morreram, disse ela. Eles ouviram os sussurros sem saber o que estavam ouvindo. Exatamente, disse o general Omari. A coisa não pode passar diretamente pela prisão, mas pode plantar ideias nas mentes que estão prestando atenção. Um líder fica paranoico. Um cientista comete um erro fatal. Forma-se um movimento em torno de uma filosofia que parece razoável, mas que conduz inevitavelmente à destruição. A coisa vem fazendo isso há bilhões de anos. Teve tempo de aperfeiçoar suas técnicas. Como a humanidade resiste? Por sabermos o que enfrentamos, os sussurros são perigosos quando são confundidos com pensamentos genuínos. Quando uma pessoa acredita que o desespero, a paranoia ou os impulsos destrutivos vêm de dentro dela, depois de compreender a fonte, você poderá reconhecer a intrusão. Você pode dizer, isso teu pensamento não me pertence. Este não é o meu desespero. Isso é algo tentando me manipular. Eles continuaram andando pela câmara. Velitia percebeu algo estranho nas pessoas que trabalhavam aqui. Eles se moviam com propósito, mas também havia um peso neles. A weight that came from carrying knowledge that could not be shared with anyone outside these walls. As espécies guardiãs anteriores falharam porque pararam de lutar, disse ela. Os registros de Etrani dizem que os humanos são diferentes porque você nunca para de lutar. Isso é verdade? O general Amari parou de andar. Ele se virou para encarar a sombra no centro da câmara. Os humanos são uma espécie em guerra consigo mesmos. Sempre fomos. Lutamos por recursos e território. Lutamos por ideias e crenças. Lutamos contra a natureza e contra as limitações do nosso próprio corpo. Mesmo quando não há nada externo para lutar, encontramos batalhas internas, autoaperfeiçoamento, crescimento pessoal. O impulso constante para nos tornarmos algo mais do que somos. Ele se voltou para Velitia. Outras espécies veem isso como uma falha. Eles acham que somos instáveis ou imaturos. Eles acreditam que uma civilização verdadeiramente avançada encontraria paz e contentamento. Mas o contentamento é a morte para uma espécie guardiã. A prisão requer uma âncora que esteja em constante movimento. Uma espécie que empurra e se esforça e nunca aceita qualquer estado final. E você aceitou esse papel? Nós abraçamos isso. Há 200 anos, quando descobrimos a verdade, tivemos uma escolha. Poderíamos tentar mudar nossa natureza. Torne-se pacífico e contente como os guardiões antes de nós. Ou poderíamos aceitar quem somos e transformar a nossa suposta fraqueza em força. Você escolheu continuar lutando. Escolhemos lutar com propósito. Antes, nossas lutas eram sem direção. Guerras travadas por orgulho ou ganância. Conflitos que não servem a nenhum objetivo maior. Agora, tudo o que fazemos tem o mesmo fim. Cada ser humano vivo contribui para a âncora, quer saibam disso ou não. Seus sonhos e medos, suas esperanças e decepções, sua busca incessante por algo além de seu alcance. Tudo isso fortalece os muros da prisão. Velitia olhou para a sombra no centro da câmara. Ela pensou ter visto algo se movendo dentro dele. Um lampejo de consciência. Uma sensação de algo vasto e paciente observando-a em troca. Ele sabe que estamos aqui. Ela disse. Sempre sabe. Ele esteve ciente de todas as mentes que estão sempre focadas nele. Ele conhece você pessoalmente agora. Ele aprenderá seus pontos fracos e começará a criar sussurros projetados especificamente para você. Devo ter medo? O general Amari considerou a questão. O medo é uma resposta razoável. Mas o medo por si só não irá protegê-lo. O que irá protegê-lo é saber que o medo vem de fora. Não é seu. Você não precisa possuí-lo. Ele colocou a mão no ombro dela. Foi um gesto surpreendentemente gentil vindo de um homem tão duro. Você se juntou aos guardas porque quer ajudar. A melhor forma de ajudar é lembrar que a coisa que está na prisão não é invencível. Está contido há 4 bilhões de anos.
Não conseguiu escapar através de 17 espécies guardiãs. Irá falhar novamente. Não porque sejamos mais fortes do que isso, mas porque nos recusamos a desistir. Nós nos recusamos a parar de lutar. We refuse to let it win. Velitia deu uma última olhada na sombra. Em algum lugar naquela escuridão impossível, algo antigo e terrível esperava. 6 meses depois de Velitia ter descido a câmara abaixo do oceano da Terra, a galáxia descobriu a verdade. Tudo começou com um arquivista compacto chamado Toril que encontrou fragmentos da pesquisa original de Velitia. Ela tinha sido cuidadosa, mas não o suficiente. Toril era jovem e ambicioso e viu uma oportunidade de fazer nome ao expor o que chamou de o maior encobrimento da história galáctica. Ele levou suas descobertas a uma facção dentro do pacto que se autodenominava Movimento da Iluminação. Eles acreditavam que o conhecimento nunca deveria ser escondido. Eles acreditavam que os segredos eram ferramentas dos tiranos. E eles acreditavam que os humanos estávamos acumulando algo que pertencia a todas as espécies. O líder do movimento de iluminação era um almirante Torvat chamado Kezit. Ele era velho e orgulhoso, e estava convencido de que a sua espécie tinha sido negado seu legítimo lugar nos assuntos galácticos porque os humanos manipularam secretamente os acontecimentos durante séculos. Quando Toril lhe mostrou a evidência de uma enorme conspiração humana envolvendo avisos antigos e segredos enterrados, Kezet viu sua chance de expor as mentiras da humanidade e restaurar o domínio de Torvat. Ele montou uma frota de coalizão, 12 naves contribuídas por espécies, 300 naves reunidas na borda do sistema estelar da Terra e entregou um ultimato. Revele a verdade ou faça uma divulgação forçada. Velitia assistiu ao desenrolar do confronto na estação de monitoramento sob o oceano. O general Amari estava ao lado dela. Seu rosto sombrio enquanto os feeds de comunicação mostravam a frota se posicionando para o ataque. Eles não entendem o que estão pedindo, disse Velitia. Não, eles entendem apenas que guardamos segredos. Eles acreditam que esses segredos devem ser valiosos. Eles não percebem os segredos do fardo, não de um tesouro. Podemos detê-los? Amari balançou a cabeça. Temos capacidades militares das quais eles não suspeitam. Estamos nos preparando há 2 séculos. Se lutássemos, venceríamos. Mas vencer exporia ainda mais segredos. A galáxia aprenderia que a humanidade os tem enganado sobre a nossa verdadeira força. Essa revelação seria quase tão prejudicial quanto a verdade sobre a prisão. A embaixadora Kanko chegou, a sua calma habitual foi substituída por uma tensão visível. As espécies da coalizão exigem respostas. Os nossos aliados na iniciativa Varden querem saber como iremos responder. Todos estão esperando que tomemos uma atitude. Então fazemos disse Amari. Não aquele que eles esperam. Ele se virou para encarar a Kanko diretamente. Não podemos impedir a divulgação. Só podemos controlá-lo. Recomendo que contemos tudo a eles. A Kanko ficou em silêncio por um longo momento. Se revelarmos a verdade sobre a prisão, cada mente que toma conhecimento dela torna-se alvo de sussurros. Poderíamos desencadear exatamente o tipo de colapso galáctico que passamos 2 séculos a prevenir. Se não o revelarmos, o almirante Kezet descobrirá os fragmentos sozinho. As verdades parciais são mais perigosas do que as completas. Ele aprenderá o suficiente para ser vulnerável, mas não o suficiente para compreender como se proteger. Os sussurros o encontrarão. E um almirante Torvat com uma frota sob seu comando, enlouquecido pelo horror cósmico, é uma ameaça que não podemos permitir. Velete entendeu a lógica. Foi a mesma lógica que guiou sua jornada. Mentes preparadas poderiam suportar a verdade. Mentes despreparadas foram destruídas por isso. A única maneira de proteger a galáxia era garantir que todos que aprendessem também recebessem as ferramentas para sobreviver. A decisão é minha, disse a Kanko finalmente, vou fazer a transmissão. A mensagem foi transmitida por todos os canais de comunicação da galáxia. A embaixadora Kanko estava diante de uma câmara na estação de monitorização, com a sombra da prisão visível atrás dela. Ela falou por 1 hora, explicando tudo.
Os seres antigos que construíram a prisão, aquilo que esperava lá dentro, a cadeia de espécies guardiãs que remonta a 4.000 milhões de anos, o papel da humanidade como âncoras actuais. Ela mostrou evidências, gravações do santuário de Ket, dados de sensores da estação de monitoramento, traduções dos avisos deixados por civilizações mortas. Tudo que os guardas reuniram ao longo de 2 séculos de preparação, e então ela deu o aviso final. A coisa na prisão se alimenta de atenção. Cada mente que o contempla, cada consciência que nela se concentra, fortalece a sua capacidade de projetar sussurros. É por isso que as civilizações mortas deixaram os seus avisos incompletos. É por isso que tentaram esquecer o que aprenderam. O próprio conhecimento é uma arma que o inimigo usa contra nós. Ela se inclinou para a frente, o olhar intenso, mas o conhecimento também pode ser um escudo. Os sussurros funcionam disfarçando-se de pensamentos genuínos, desespero que parece vir do mundo. Isso, paranoia que parece justificada, impulsos destrutivos que parecem razoáveis. Depois de compreender a fonte, você poderá reconhecer a intrusão. Você pode resistir. Estamos compartilhando esta verdade porque vocês a exigiram, mas com a verdade vem a responsabilidade. Todo ser que aprende o que eu lhe disse hoje também deve aprender a guardar a sua própria mente. A coisa na prisão tentará entrar em contato com você. Ele irá sussurrar para você em seus momentos mais fracos. Ele lhe contará mentiras que parecem verdade. A única defesa é a consciência. A transmissão terminou. Por toda a galáxia, trilhões de seres lutaram para processar o que ouviram. O almirante Casset Fleet não atacou. O almirante Torvat assistiu à transmissão com horror crescente. Ele esperava expor uma conspiração. Em vez disso, ele aprendeu que a própria realidade era uma prisão guardada pelas espécies das quais passou a carreira ressentida. 3 dias após a transmissão, Casset começou a ouvir sussurros. Ele os relatou à sua equipe médica, que não encontrou nada de errado com sua mente. Os sussurros ficaram mais altos. Disseram-lhe que a transmissão era um truque. Eles lhe disseram que a humanidade o havia manipulado para espalhar suas mentiras. Eles disseram a ele que a única maneira de salvar a galáxia era destruir a Terra e tudo o que eles estavam escondendo abaixo dela. Ele ordenou que sua frota atacasse. Seus próprios oficiais recusaram. Eles ouviram os avisos. Eles reconheceram os sintomas. Quando Casset sacou sua arma e ameaçou executar qualquer um que desobedecesse, seu segundo em comando atirou nele. A frota retirou-se. A crise terminou. Mas não antes de a galáxia testemunhar exatamente o que o embaixador tinha descrito, uma mente poderosa destruída por sussurros que não conseguia reconhecer como intrusões externas. Nas semanas que se seguiram, nasceu o Varden Compact. Nem todos acreditaram na verdade. Alguns rejeitaram isso como propaganda humana. Alguns recuaram para a negação. Mas um número suficiente de espécies aceitou a realidade de que surgiu uma nova ordem galáctica. O pacto foi construído em torno de um único propósito: ajudar a humanidade a manter a âncora. Algumas espécies contribuíram monitorando suas próprias populações em busca de lados de influência sussurrante. Outros forneceram recursos e tecnologia para fortalecer a estação de monitoramento sob o oceano terrestre. Alguns ofereceram o seu pessoal para a tarefa mais difícil, ouvindo deliberadamente os sussurros, analisando seus padrões, procurando qualquer indício de como a coisa na prisão poderia ser derrotada. Talitka tornou-se embaixadora fundadora do pacto. Sua experiência em civilizações mortas revelou-se inestimável. Ela estudou as falhas do passado e desenvolveu programas de treinamento para ajudar novas espécies a evitar os mesmos erros. Ela deu palestras em academias por toda a galáxia, ensinando seres de 100 mundos como reconhecer pensamentos que não lhes pertenciam. 1 ano após a transmissão, ela voltou à estação de monitoramento para uma cerimônia que marcou o aniversário. O general Amari ficou ao lado dela enquanto olhavam para a sombra no centro da câmara. As leituras estão mais estáveis do que nunca, disse Amari. Bianca é mais forte. Não apenas por causa da humanidade, mas por causa de todos que se juntaram a nós. Toda mente que conhece a verdade e escolhe resistir aumenta o on. A coisa deve odiar isso, disse Talitka. Eu acho que sim.
Os sussurros ficaram mais agressivos, mais desesperados. Durante 4.000 milhões de anos, baseou-se na ignorância como a sua principal arma. Agora essa arma foi tirada. Tem de encontrar novas estratégias e demos-lhe menos tempo para planear do que nunca. Será que vai encontrar um caminho? A Marie ficou quieta por um momento. Quando ele falou, sua voz era mais pensativa do que segura. Talvez seja antigo além da compreensão. Ele sobreviveu a tudo que o universo lançou sobre ele. Seríamos tolos se pensássemos que vencemos permanentemente. Então qual é o objetivo? A questão é que ainda estamos aqui. Cada dia que sobrevivemos é uma vitória. Cada ano que mantemos a linha é mais um ano em que o universo continua a existir. Podemos não ser capazes de derrotar aquilo que eu na prisão, mas podemos negar-lhe a vitória enquanto decidirmos continuar lutando. Velítica olhou para a sombra. Ela aprendeu a tolerar sua presença durante o ano passado. Ela tinha ouvido seus sussurros e os rejeitado tantas vezes que eles mal os registravam. Ainda era assustador. Seria sempre assustador, mas terror não era o mesmo que desespero. A gravação de Getrani dizia que os humanos eram diferentes porque você nunca para de lutar, disse ela. Você acha que isso ainda é verdade agora que você sabe por que está lutando? Acho que é mais verdade do que nunca. Antes, lutávamos sem propósito. Agora lutamos com o maior propósito imaginável. Todo ser humano vivo sabe que a recusa em desistir é o que mantém a realidade intacta. Esse conhecimento não nos deixa contentes. Isso nos torna determinados. E as outras espécies? Os que aderiram ao pacto. A Marie sorriu. Era uma expressão que ela raramente tinha visto no rosto dele. Eles estão aprendendo. Seu povo, os Soren, descobriu que sua longa vida os torna excelentes em resistência sustentada. Os paulistas descobriram que seu reconhecimento de padrões lhes permite identificar sussurros.